Então vamos hoje fazer a conclusão do estudo do capítulo Temor da Morte do livro Céu e Inferno. E aqueles que tiverem tido a oportunidade de ler, tiver uma pergunta ou dúvida, a gente deve tirar hoje. Como sempre de hábito, vamos fazer aqui uma introdução do livro O Pão Nosso, de Emmanuel, capítulo 169. Raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas, e poucos os empregam como instrumentos vivos de trabalho santificante na vigília necessária. Olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que prosseguem. Então vamos fazer aqui algumas observações e introduzir o nosso estudo de hoje. Emmanuel aqui faz uns comentários sobre uma passagem bíblica onde é feita uma advertência por Jesus sobre pessoas naquela época que tinham olhos de adultério. E aí, em cima disso, Emmanuel diz o seguinte: porque o problema todo, e é nisso que, através da doutrina espírita, nós somos sempre muito alertados, é que não é vigiar no sentido de estar atento para não cometer erros. Fácil, passado, tempestuoso que a maioria de nós tivemos. Mas é vigiar no sentido de a gente estar ao máximo organizando novas estruturas mentais, comportamentais, vivenciais. A gente tem e precisa estar voltado para a substituição paulatina desse material estragado que a gente traz do passado. Então a questão toda não é exatamente de estar em uma vigilância inativa, se poderia dizer. Não, é de, na verdade, o máximo envolvido na prática do bem, a gente paulatinamente substitui hábitos, condicionamentos e vícios, atitudes e comportamentos desequilibrados que poderíamos ter. E por isso ele diz aqui assim: raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas, e poucos os empregam como instrumento vivo de trabalho santificante na vigília necessária. Boa noite. E o mais importante aqui é quando Emmanuel nos concita como devemos fazer para ter esses olhos como lâmpadas abençoadas. Não é você estar vigiante para não pensar o mal, é você estar pensando no bem e impedindo que o mal tenha acesso. Porque às vezes tem muita gente que diz assim: eu vigio, eu faço o máximo, quando eu olho, é como aquela história da tentação que foi contada por Haroldo Dutra, num relato atribuído a Francisco Cândido Xavier, quando dizia assim que tentação é como um cachorro bem grande correndo atrás da gente e a gente doido para que ele nos pegue. Ou seja, a questão não é estar vigilante para não cometer algo errado, é esteja fazendo o certo e o bem, para aí você ter um mínimo de áreas de acesso ao desequilíbrio. E esse caminho o Emmanuel vai apontando aqui. Olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que prossegue. Então a questão toda é a mudança na maneira de olhar e observar as coisas. Não é estar atento para não pensar o mal, é estar pensando no bem constantemente. É estar, como Emmanuel aqui coloca, com esses olhos otimistas, que nada mais é do que a harmonia íntima com as leis de Deus. Porque o universo todo é um dos maiores atestados de perfeição
justiça, cuidado, harmonia que se tem. E o problema todo, a maioria da criatura humana, quando menos pensa, está encaminhada em atitudes e comportamentos errados, é ter se afastado da percepção maravilhosa e perfeita que existe no universo e na vida. E aqui, voltando aqui ao conteúdo que Emmanuel coloca: olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho. Ou seja, mesmo quando acontece algo muito errado, mesmo quando as circunstâncias são a princípio negativas, a gente está atento a procurar lições ou causas positivas por trás. Isso é vigiar. Porque quando a gente não faz isso, facilmente a gente sintoniza com desequilíbrio, com as correntes e vibrações do mal. Porque algo nos acontece desagradável. De duas uma, ou aí naquele momento você estabelece ligações com o bem, o otimismo, como aqui é colocado, e procura razões espirituais de equilíbrio por trás, ou você está em momento de crise, apto a sintonizar com o mal e pensar no mal, face às circunstâncias desagradáveis que tenham lhe ocorrido. É esse aí o problema. Mas vamos aqui voltar ao nosso tema, temor da morte, e vamos tentar tirar dúvidas e fazer mais alguns aprofundamentos na parte final do capítulo 2 do livro Céu e o Inferno. Ergueu-se o véu, o mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram, pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Aí os vemos, em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da felicidade e da desgraça. Então, inclusive, o livro Céu e Inferno, na sua segunda parte, no final do livro, da metade do livro para o final, é separado as comunicações dos espíritos. Comunicação de espíritos infelizes, de espíritos em situação mediana e de espíritos felizes, desde a época do codificador. Ele catalogou e separou depoimentos através de médiuns, e nos depoimentos aparecem as explicações das causas ou geradoras de desconfortos, de infelicidade, ou geradoras de benesses e de felicidade. Então ali é feito o apanhado. Mas depois do livro Céu e Inferno, principalmente no movimento espírita brasileiro, o surgimento de inúmeros médiuns, onde vieram acentuar e detalhar minuciosamente as circunstâncias dos espíritos do além-túmulo, é de uma quantidade imensa. E é por isso que é feito aqui a menção de ergueu-se o véu, o mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática, e depois, não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. O interessante de tudo é isso, é que a revelação espírita da continuidade da vida e da situação dos espíritos desencarnados, mesmo sendo a que é mais lógica, mais racional, mais dedutível, é aquela que ninguém antes havia pensado. Porque não foi objeto de uma concepção humana engenhosa, foi a constatação da realidade como ela é. E nessa constatação, entre outros aspectos, o fato de, do mesmo modo que na Terra tem muitas atividades, os espíritos também têm mais atividades ainda. Que do mesmo fato de que na Terra tem muitas pessoas doentes, algumas que passam toda a encarnação doente, tem muitos espíritos desencarnados doentes e que podem passar todo um período no plano espiritual se tratando de doenças. Então foi mostrado uma coisa tão simples,
e tão dedutível, só que nunca tinha passado a concepção das pessoas. Porque as concepções que sempre foi alimentada tradicionalmente pelo homem eram aquelas aonde ou haveria um lugar separado para os eleitos ou para aqueles que estariam no céu, outra separado para aqueles que eram criminosos do mal e que estariam ou sofrendo em um inferno pela infinitude do tempo, ou seriam totalmente destruídos. Essa foi a dedução humana simplória e totalmente imperfeita, e que alimentou e ainda alimenta a cabeça de muita gente. Mas a dedução de que, olha, a vida aqui na Terra é um desdobramento imperfeito e imparcial da vida espiritual, de que na vida espiritual se desdobra através de inúmeros campos vibratórios e de universos paralelos onde os espíritos evoluem. E depois isso é então constatado, pelos avanços da física quântica, que vem trabalhar o entendimento desses universos paralelos, que desde o Evangelho do Cristo foi simbolizado e na terra do Pai tem muitas moradas. Hoje a gente dá esse nome bem bonito, universos paralelos. Planetas e outros que teriam as condições adequadas ao da Terra têm uma existência humana neles. Então essa simplicidade veio da revelação pela mediunidade, não foi concepção do homem. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever e a sua situação. Aí os vemos em todos os graus da escala espiritual e em todas as fases da felicidade e da desgraça. Então a questão toda é que com a revelação espírita pôde de uma maneira simples, natural, tirar as concepções de justiça eterna e definidora da criatura humana por uma experiência encarnatória só. Abriu-se de uma forma bem estabelecida no próprio Evangelho do Cristo o conhecimento da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, da justiça de Deus, e isso tudo de uma maneira onde o plano espiritual nos apresenta a comprovação de tudo isso, porque na verdade o próprio ensinamento espírita veio de lá. É interessante quando a gente reflete sobre o nome Religião dos Espíritos, ou Livro dos Espíritos, porque não é uma redundância e não é um sentido apenas, e não é um sentido figurado, é um sentido literal. A gente está na religião dos espíritos, não é dos homens não é dos espíritos encarnados é dos espíritos desencarnados. Está na religião deles. E tem na base doutrinária que a gente tem acesso no plano material o livro dos espíritos. É tudo dentro de um sentido literal de originalidade da doutrina. Vamos aqui para mais um slide. A alma não é uma abstração. Ela tem um corpo etéreo que a define ao pensamento, o que muito é para fixar as ideias sobre a individualidade, aptidões e percepções. A lembrança dos que nos são caros repousa sobre alguma coisa de real. Estão ao redor de nós. O mundo corporal e o mundo espiritual identificam-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente. Então nós aprendemos, voltando aqui ao início, primeiro, a possibilidade de compreensão e de entendimento de que algo existe, não é material, não é uma forma de energia, não tem nada a ver com a concepção do plano físico, mas existe, e que é denominado alma, ou espírito desencarnado, mas que tem um corpo etéreo,
e a gente pelo menos tem a possibilidade de conceber o entendimento de que, olha, por que não poderia existir algo que está fora dos elementos físicos, químicos, naturais, mas que estabelece a individualidade da alma? O que, aí diz, etéreo que define o pensamento e que muito é para fixar as ideias sobre a individualidade, aptidões e percepções. Mas o que aqui nos chama mais atenção e que é mais importante aqui a gente realçar é o esclarecimento de que a presença de espíritos familiares, espíritos que tiveram afeições conosco, que estão desencarnados e que em muitos momentos acompanham e convivem conosco, isso é importantíssimo, porque vejam, por mais atividades que muitos espíritos desencarnados têm, como nós também temos, por exemplo, nós temos as atividades diárias para o sustento do corpo físico, para os cuidados e a educação com a família encarnada, mas nós encontramos espaço de tempo para cuidar de atividades espirituais, como essa que a gente está tendo aqui. Então, por mais atribuições, a gente encontra, claro, desde que a gente queira, espaços de tempo para atividades espirituais. Do outro lado, dá-se fato semelhante. Por mais atividades que os espíritos lá tenham, aqueles que de fato gostam e tenham condições de estar perto da gente, encontram com relativa frequência tempos e possibilidade de estar ao nosso lado. Às vezes nos intuindo, às vezes até nos protegendo, acompanhando o desenvolvimento de preocupações e atenções que a gente tem, e isso de uma forma natural, que aqui é dito assim: estão ao redor de nós. O mundo corporal e o mundo espiritual identificam-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente. Vamos fazer aqui mais algumas reflexões. Esse texto, do jeito que está aí, é como está no livro O Céu e o Inferno. É o mesmo texto que está lá, que a gente fez a cópia e colocou no slide. Então veja, a dificuldade às vezes grande que a gente tem de até acreditar mesmo e trabalhar essas possibilidades de companhias espirituais que são habituais, a dificuldade maior que a gente tem é uma e que é fácil de se deduzir. É ter uma vida totalmente alheia à realidade do mundo espiritual. Porque quando a gente está com todas as atenções e com todo o pensamento voltado só para a coisa material, as intuições, as percepções nossas para coisas espirituais estão bloqueadas. Então é comum que pessoas que nunca tiveram conhecimento da realidade espiritual, que sempre acharam que a vida é a matéria, é o corpo, morreu o corpo, acabou-se a vida, e levam a vida continuamente assim, é natural que essas pessoas não tenham, não percebam e achem que não tem nada a ver mundo espiritual. Porque na verdade elas vivem tão concentradas e atentas só aquilo que é da matéria, que a outra realidade está totalmente fora. Mas à medida em que a gente vai conhecendo mais o Espiritismo, estabelecendo mais convicções, tendo mais ideia e conhecimento de como funciona o mecanismo das leis de Deus, aí a gente vai, claro, espontaneamente se sensibilizando mais às presenças espirituais, independente de ter mediunidade ostensiva ou não. Porque também não é porque alguém tem mediunidade ostensiva que ele, a todo instante, ele estaria vendo ou percebendo ou sentindo espíritos. Aqui o texto ele é dirigido de uma forma ampla, porque ele diz respeito mais a percepções intuitivas ou do pensamento que a gente pode e deve cultivar, em termos de que aqueles que partiram e que de fato tinham
laços de afetos conosco, muitas das vezes estão ao nosso lado e muitas vezes cuidam de nós. Essa é a questão. Vamos aqui para mais um slide. Não mais permissível sendo a dúvida sobre o futuro, desaparece o temor da morte. Encara-se a sua aproximação a sangue frio, como quem aguarda a libertação pela porta da vida, e não do nada. Então vamos analisar um pouco esse slide, que é um dos últimos slides extraídos do segundo capítulo do livro Céu e Inferno. A gente aqui ainda acrescentou alguns de obras de Emmanuel que se refere à questão da morte, para concluir esse assunto, né, hoje de forma mais ampla. Então, esse primeiro ponto, não mais permissível sendo a dúvida sobre o futuro, desaparece o temor da morte. Ó, vejam só. A gente, inclusive, em outros encontros aqui, acredito, a gente já comentou uma parte disso. A questão que poderíamos dizer assim, calcanhar de Aquiles, delicada nossa, é a impregnação psíquica antiga das inúmeras mortes que já tivemos e das inúmeras certezas que a gente tinha que ia se acabar. Acabou-se. E devido a estar num nível de infância espiritual, as percepções de valores espirituais e transcendentais foram pouco aproveitadas. Possivelmente, ou na nossa última encarnação, a gente possa ter aproveitado alguma coisa, mas a gente vem de idas e vindas num campo de inconsciência, de automatismo instintivo, aonde os níveis de percepção espiritual nossos ficaram muito pouco trabalhados. Então, hoje, na encarnação atual, mesmo já adquirindo bom conhecimento espírita, tendo visto, constatado fenômenos mediúnicos e inúmeras provas que hoje se tem de reencarnação, de imortalidade da alma, mesmo com tudo isso, o material que a gente traz antigo é muito grande e pesado. Não é substituído tão facilmente. E é algo que a palavra certa é essa, é ser substituído, porque ele nem pode ser simplesmente anulado. A gente tem que estar colocando material novo. E esse material novo, ele só ganha em termos de intensidade na medida em que a gente trabalha o material novo do pensamento na nossa vida diária. Quando ele entra para o campo emocional e existencial. Não é só... Eu me lembrei agora, por exemplo, alguém que se forma para, por exemplo, ser dentista. Ótimo, aprendeu muito, mas o trabalho em si vai ter que haver com a prática daquele conteúdo que foi apenas assimilado intelectualmente. Se não houver a prática, é um conhecimento armazenado e que não vai resultar em muita coisa, não. Mas quando vem a prática, aquele conhecimento ganha profundidade, porque ele passa a ser visto como atuante e realizador no campo das formas físicas, e aí a coisa de fato estabelece alicerces. É como se dá também em relação aos conteúdos que a gente adquire do Espiritismo, tanto em termos de provas, de observação, de estudos. Se ele não entra para um campo existencial, aonde alia-se emoção e sentimento nosso, ou ele não ganha profundidade. E sem profundidade, o material que a gente traz antigo predomina. E o medo não está de maneira nenhuma substituído, não. Porque habitualmente a gente enfrentou a morte com muito medo.
No final aqui diz, encara-se a sua aproximação a sangue frio, claro, depois de ter se esforçado muito no campo da vivência, como quem aguarda a libertação pela porta da vida e não a do nada. E aqui a gente se lembra que, claro, grandes missionários que vieram à Terra enfrentaram isso assim. Por exemplo, Sócrates, quando se fala da morte de Sócrates, que estava preso, sabia que ia ser executado, que ia ser obrigado a ingerir um veneno, e mesmo os adeptos dele, os seguidores dele, tendo encontrado meios de burlar os guardas e libertar ele enfrentou a morte frio e não admitiu uma atitude, um comportamento que fosse de encontro à consciência dele. E enfrentou a morte a sangue frio, claro, dentre tantos outros grandes missionários que a humanidade teve. Mas esses grandes missionários são justamente aqueles que mais consubstanciaram na sua vida o conhecimento espiritualizante. São muitos poucos, né? Não é que seja o conhecimento espírita, espiritualizante. O conhecimento em termos de convicções espirituais, independente de crença religiosa. Então esses aí, resolvido completamente. Mas para a grande maioria das criaturas humanas, que vem de um amaranhado de conflitos, temores e de sofrimento nas desencarnações, vai enfrentar a desencarnação no YouTube. Mas a doutrina espírita, ela seguramente é uma das que nos dá mais alicerces para isso. Eu me lembro até da experiência que eu tive de uma pessoa conhecida no movimento espírita há muitos anos atrás aqui, que frequentou, na época tinha a juventude lá no Bezerra de Menezes. Tinha um grupo de jovens, isso faz coisa aí de uns 30 anos, logo quando o centro surgiu. O centro surgiu há 28 anos, então isso é coisa de 28 anos. E tinha o Hudson, acho que esse era o nome dele, que era um rapaz com 20 anos, 20 e poucos anos, participava do grupo jovem, era bem interessado pelo espiritismo. Uma vez ele foi até comigo em Gravatá para o Intercept. Esse Intercept que nós vamos ter aqui em... Qual é a cidade? Camusim, domingo agora. Há 27 anos atrás, muitos anos atrás eu fui a um Intercept, que tinha sido, se eu me lembro, em Piseus, em Gravatá. E ele tinha ido comigo. Acho que eu tinha chamado muita gente de última hora, só quem pôde ir foi ele. Ele foi comigo, participou do evento e voltou, a gente conversando. E depois disso eu fui morar uns anos em Cachoeirinha. Isso aí já vai para os anos 96. Foi quando ele ficou doente. E foi um câncer do pulmão. E foi um câncer que, quando disse, veja, ele nunca fumou, era uma pessoa com vida regrada, e de repente um câncer no pulmão, e num estágio que, quando descobriram, o médico deu poucos meses de vida a ele. E o que disseram a mim, depois foi que eu soube com algumas amigas minhas e amigos aqui do movimento espírita, que eu não estava aqui, foi a forma com que ele encarou a doença. Porque a doença avançou de forma muito rápida, e nos últimos meses ou dias, semanas que antecedeu a desencarnação dele, ele é quem consolava a família. Porque a família dele, mãe, pai, quem ia, não conseguia se equilibrar emocionalmente. Ele é quem tinha que consolar a família. E, pelo que me disseram de depoimento, ele enfrentou no maior equilíbrio isso aí. Então, claro, a gente tem que levar em conta as experiências do passado individual, a experiência que ele estava tendo agora,
E depois foi que, tu vê, ele era noivo, estava para se casar. E a noiva dele estava grávida, ele nem sabia. Depois disso foi que a gravidez veio aparecer. Mas veja, uma situação onde se enfrentou a morte, sem esse temor que a gente viu aqui muito nesses últimos estudos, e de forma equilibrada. E alguém que estava jovem, né? Porque se fosse alguém com a idade já bem avançada, eu diria, não era alguém já com a idade, não, era alguém com 20 e poucos anos de idade. Parece que quando ele faleceu ele tinha 24. Ô Soares, mas esse comportamento não já vem de outras encarnações, ele não poderia ter vindo só cumprir uma determinada missão? Sem dúvida, essa doença dele que veio dessa forma, não foi de modo nenhum por acaso. E a forma também com a qual ele encarou já era algo que estava bem trabalhado com ele. Então a gente entende que é isso. Mas a gente também entende o quê? Que o espírito em geral, que conhece bem a doutrina e que se esforça pela vivência dela, tem todas as condições de encarar a questão de uma forma bem diferente da maioria da humanidade, que desconhece completamente, né, não só a questão do mundo espiritual, como tem uma vida toda voltada só para valores materiais. Porque o que mais prende, o que mais dificulta a desencarnação são os laços que a pessoa criou com afetos e bens de forma desequilibrada. Desde os relacionamentos possessivos e desequilibrados em ciúmes, etc., que também prende os espíritos muito, a posse de bens materiais onde a pessoa gastou muita atenção e tempo em cima daquilo. Mas e essas pessoas que elas sentem que está próximo à desencarnação e encara sim, normalmente, e tem outras pessoas que sentem também, mas se desesperam? A questão aí, eu diria assim, é aplicável até a diversas provações graves da vida. Há provações que, exemplo, gente muito pobre, só tem uma casinha, pouquinha coisa, vem uma cheia e derruba tudo. E tem gente pobre nessa situação que encara com naturalidade, tem outro que se desespera totalmente. Então a questão toda que eu digo assim, tem muito a ver, claro, com os valores espirituais e pessoais que cada um traz, com aquilo que também armazenou agora, mas que muitas vezes não é nem tanto a circunstância em si, é quem é a pessoa que está enfrentando a circunstância. Porque mesmo enfrentando provas no mundo material, tem pessoas que enfrentam da forma mais equilibrada coisas gravíssimas, tem outros que com pouca coisa já dá um desequilíbrio absurdo. Vamos ver aqui mais um slide, esse extraído do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Lembrei agora, ainda colocamos aí um slide ou dois desse livro, num capítulo que trata sobre a morte. Porque esse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, é um dos livros que eu mais recomendo a leitura. Foi inclusive um dos primeiros que eu li. E ele diz, na página 120, toda morte é um parto, um renascimento, é a manifestação de uma vida até aí latente em nós. Depois de certo tempo de perturbação, tornamos a encontrar-nos, além do túmulo, na plenitude das nossas faculdades e da nossa consciência, junto dos seres amados que compartilharam as horas tristes ou alegres de nossa existência terrestre. Veja que coisa bem clara e taxativa, né? Eu admiro demais, muito ainda, a linguagem que Leon Denis escreveu esses livros dele, que é uma linguagem atualizadíssima, bem constituída, né? Os vocábulos, a expressão que ele usa, né? Então aí ele deixa bem claro para nós o que, olha,
o reencontro, o compartilhamento com aqueles espíritos que já foram de laços de afeto nosso, isso é natural e certo. A questão toda a gente acreditar mesmo, né? Porque é natural e certo. E as dúvidas só vêm originadas da inconsciência desses relacionamentos que nós tivemos no passado. Mas hoje, assim, eu, depois que conheci a doutrina espírita, eu entendo mais as pessoas, os maus vizinhos, os maus amigos, porque da vez que eu repugno, em outra encarnação, eu vou ter perto de mim de novo. Vai ter perto de tu de novo, né? Isso é cruel. Você é família. Tem um vizinho, porque assim... É melhor ajeitar hoje, viu? Na verdade... É melhor deixar o máximo ajeitado Não, hoje. eu ajeito, eu compreendo, e estou sempre ponderando as coisas, mas nesse intuito de não ver mais. Olha, é interessante, né? É porque dizem a nós, né? Aproveitando bem a questão, porque dizem a nós que esses laços só são desfeitos se for através do amor legítimo. Não adianta a intenção camuflada. Naquela mulher que pensou que seria igual ao marido e disse que agora eu vou desencarnar, já me livrei dele, aguento. Eu disse muito pelo contrário, você vai reencarnar como esposa dele para aprender a amar ele de verdade. É porque Ela foi a se questão, passando fardo, né, quando desencarnou. a questão maior é essa, é porque na verdade tem que ser o amor autêntico, né? E o amor autêntico, ele é de tal modo que é assim: se a pessoa voltasse, você abraçaria do mesmo jeito. Se a possibilidade de voltar causar qualquer nível de aversão, não foi resolvido o problema. Então tá difícil. Tá difícil. Por isso que a gente reencarnou com familiares e parentes várias vezes, até aprender a amar tudinho. O problema é o nosso grau evolutivo, que ainda está muito pequeno. É porque... Na verdade, você se dizer amar de verdade é muito difícil. Talvez nem o seu próprio filho você ame de verdade. Você suporta, mas não ama. Muitas vezes por trás de tudo isso há o quê? Uma hipocrisia, É porque um falso amor. a questão toda é essa, que veja só, através do Espiritismo, a gente é chamado a racionalmente entender o funcionamento das leis de Deus e da lei do amor. E nesse entendimento é o seguinte: qualquer nível de aversão que a gente tenha a qualquer pessoa significa amor em déficit. Qualquer nível de aversão que a gente tenha a qualquer pessoa significa amor deficitário. E a causa do amor deficitário só é uma: egoísmo. Então, quando a gente analisa friamente a coisa, aí a gente começa a ver o seguinte, que o problema está na gente, não está no outro. Exatamente. O outro, no máximo, é um reflexo do problema que a gente tem. E o problema que a gente tem, que é essa questão do egoísmo, está estratificado no nosso ego, no nosso íntimo, e só com humildade, resignação, conhecimento e certeza das leis de Deus para ir trabalhando bem isso. Porque a gente realmente tem a missão de amar todos. Todos filhos de Deus. O que interessante é isso, é que toda pessoa que a gente gosta um pouco menos, é como se a gente achasse que ela é um pouco menos filha de Deus. Quando na verdade todos são filhos de Deus, mesmo quem nos fez já muito mal ou nos prejudicou é filho de Deus e é irmão meu do mesmo jeito, vê?
Aí fogo, né? Tem que trabalhar bem isso. Saber a gente sabe, entender, a gente entende, mas o problema está sempre no Agora saiba sempre bem disso. O problema mesmo está na gente, não está fora. Porque o mal de fora, ele só consegue nos atingir na medida em que o desequilíbrio dentro de nós deu condições para aquele mal atuar. Quer seja durante a encarnação ou no plano espiritual, onde for. A gente só é atingido onde a gente tem ou necessidade, ou dívida, ou imperfeição para que aquilo ali nos atingisse. Porque se não tiver, não atinge. Então é fulano que, olha, tem um comportamento muito desequilibrado, eu não aguento ficar perto dele. Bom, algo nele atinge você. E atinge você porque tem algo aberto em você. Proveniente de algum tipo de desequilíbrio dessa vida ou de vidas anteriores. Vamos aqui para mais um slide. Ainda na página 120 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Muitas vezes os seres que choras e que ides procurar no cemitério estão ao vosso lado. Vêm velar por vós, aqueles que foram o amparo da vossa juventude, que vos embalaram nos braços, os amigos, companheiros das vossas alegrias e das vossas dores. Veja como é colocado, né? Bem simples, bem direto, para que a gente tire os véus dos olhos. Muitas vezes os seres que a gente chora e vai no cemitério estão ao nosso lado. Eu me lembro quando eu vi um depoimento, eu vi uma palestra que está no YouTube de Dr. Sérgio Felipe, que teve lá no CIMESP, lá em Recife. Tem uma palestra de Sérgio Felipe, é uma entrevista que ele fez no programa, esqueci o nome do programa que passava na TV Record, mas é fácil de alguém assistir lá no YouTube. E aí, ele, na entrevista, ele diz que teve, entre inúmeras famílias que foram beneficiadas com cartas psicografadas por Chico, teve um casal que era de origem judia, eram médicos, e que um filho, vejam a situação, eu já tinha até lido num livro a história desse casal, o filho deles passou no vestibular de medicina, o pai era médico. Mas desde o ano que ele fez o vestibular, ele tinha um problema de um septo no nariz. Acho que é um desvio e que teria que ser operado. Mas é uma operação simples. E como ele ia fazer o vestibular, ele foi adiado. Ele passou e quando começou a estudar medicina, ele veio a questão da operação. E ele falece na operação. Isso deixou o pai e a mãe, só sabe quem perde um filho nessas circunstâncias, né? Então ficaram o pai todo dia no cemitério chorar no túmulo do filho, até que por terceiros foram influenciados a ir em Uberaba para conversar com Chico Xavier. E me parece que na primeira vez que foram não teve carta, mas foram uma segunda vez. E aí veio carta do rapaz. E entre outras coisas, veja só o que aqui na carta dizia. Papai, quando o senhor vai chorar no cemitério, eu não estou lá não, eu estou em casa com mamãe. Entre outras coisas que ele disse de orientação de que estava vivo, de que estava frequentando uma faculdade agora lá no plano espiritual, entre outros dados. Mas a citação que mais chama a atenção, até pelo texto que a gente leu, é quando ele diz ao pai, olha papai, olha, o senhor vai para o cemitério chorar no meu túmulo, eu não estou lá, eu estou em casa com a mamãe. E aí, desde esse dia que ele recebeu essa comunicação, que ele não foi mais para o cemitério,
deixou o cemitério de lado, porque... Então, depois vieram outra, esse filho dele mandou depois 2 ou 3 cartas, com muitos detalhes, com muitas provas de nome de familiares, que eles nem se lembravam mais e que ele tinha reencontrado lá no plano espiritual, com muitos dados sobre isso. O pai não se perdoava por causa da operação. Olha, veja, é por isso que é complicado. Olha, essa questão de sentimento de culpa. Não importa o tipo, numa morte como essa, o pai se culpava até a alma, como se poderia dizer, se diria de quê? Porque o filho tinha falecido nessa operação. Uma operação simples, que ele como pai parece que operava até esse tipo de cirurgia, mas teve que recorrer a um terceiro, porque não poderia ser ele. E o filho vai e falece. Inclusive, como eles eram judeus, o filho ainda mandou coisa que só os judeus entendiam. Assim, foi tanta das provas que tinha na carta. Pois não. O padre, esse livro que mudou a religião, que ele virou espírita, o padre. Era uma vontade antiga, era um médio, bem forte mesmo. Eu estou com uma lembrança também disso. Tem uma história dessa, aí o padre leu esse livro e mudou. Ele era padre, aí começou a alertar de um amigo dele, passou para ele. Certo. Uma noite só, aí uma noite resolveu mudar logo. Mudou, não virou espírita. Rapidinho, né? Ô Soares, esse depoimento desse casal tem no documentário as cartas às mães de Chico. As mães. As mães de Chico, exatamente. Tem esse depoimento que eu disse, está também nesse depoimento as mães de Chico. Essa carta desse rapaz. Vamos ver mais um slide. Esse agora é do livro Pão Nosso. É o penúltimo. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte. A da consciência denegrida no mal, torturada de remorso, ou paralítica nos despenhadeiros, que imaginam a estrada da insensatez e do crime. Então, o Espiritismo, como se diz, matou a morte. Agora tem um tipo de morte, como a Emmanuel fala, em termos espirituais, que é uma realidade, é aquela proveniente da consciência denegrida no mal. Em verdade, todas as atitudes que a gente toma, que vão de encontro às leis de Deus, elas sempre são feitas num nível maior ou menor de inconsciência. A gente só age errado ou mal quando a consciência não está atuando. Se a consciência estiver atuando, a gente não age mal. Mas quando a gente se afasta das leis de Deus, já é a abertura para as atitudes inconscientes, inconsequentes e acarretadoras de sofrimento. No final aqui, quando diz torturada de remorso, paralíticas, nos despenhadeiros que imaginam a estrada da insensatez e do crime, é porque esse nível de inconsciência perpetua-se no plano espiritual, naqueles espíritos que fizeram mal. Então isso faz com que eles, em termos de percepção da realidade, fiquem mortos, espiritualmente mortos. E esse é o último slide extraído do livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 30. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamos-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Então vamos fazer aqui mais umas reflexões, que é o último slide desse tema. E na próxima semana o capítulo 3 é o céu. Parece que é o céu. Então de nada vale partirmos do planeta quando nossos males não... Eu acho interessante essa frase, principalmente porque tem muitas pessoas
que, por desconhecerem a reencarnação como é explicada no Espiritismo, a coisa que elas menos querem ouvir é ter que retornar à Terra. Pessoas boas, estou falando de gente que fez o mal não, pessoas de atitudes e comportamentos até equilibrados, mas se diz, olha, você ainda vai ter que reencarnar, a pessoa diz, pronto. Essa é a notícia que eu não queria ouvir. Porque, na verdade, a ideia distorcida do que é vida espiritual e do que é vida na Terra fazem com que, quando se lembrem de passar por todas as vicissitudes e dificuldades no mundo, no planeta como a Terra, e isso ainda ter de acontecer de novo, para elas seria um castigo. E isso é o que elas menos admitiriam ouvir. Em verdade, a reencarnação, quando ela é bem compreendida como a doutrina espírita nos apresenta, ela elimina muitos preconceitos da maioria das pessoas. Porque, veja, a reencarnação elimina preconceito de cor. E se você não gostar de muita gente de certa cor, se prepare. Você pode reencarnar exatamente naquela cor que você não gosta. Elimina preconceito de sexo. Se você atrapalha demais o sexo oposto, se prepare. Você é um candidato a, numa próxima encarnação, fazer uma mudança e entender como é que a coisa funciona do outro lado. Então, os preconceitos humanos são cortados pela raiz, quando é bem entendida a reencarnação. Porque você sabe que ou caminha bem em termos de equilíbrio dentro da grande lei do amor, ou você vai ter que consertar as coisas. Mas se você, de fato, tem no comportamento e nas atitudes um nível de paz e de equilíbrio, não tem o que se temer. Você já está vivendo uma existência relativamente boa, pela maneira de encarar os problemas e dificuldades, e estará mais habilitado ainda em existências futuras. Pouco importa se seria na Terra ou fora da Terra, onde fosse. Então, bem compreendido mesmo a reencarnação, não há motivo de se temer de maneira nenhuma reencarnar. Agora, há algumas pessoas iludidas com aquela ideia de um céu pleno de felicidade, sem mais problema nenhum, e acham que é um candidato forte e diz, não, eu quero é o céu. Quem quiser reencarnar embaixo, que reencarne. Eu, quando morrer, eu quero ir para o céu. As pessoas acham que já estão num nível tal que se adapta muito bem a uma vida celeste. Mas, para a grande maioria... Ô Soares, o que dizer desses irmãos nossos que têm homofobia, né? Como será que eles vão reencarnar? Atualmente eles já têm uma reencarnação atrapalhada, né? Porque isso não deixa de ser dentro deles um gerador de infelicidade pessoal. Então a atual já está atrapalhada. E a futura, continuando a partir dessa, mais atrapalhada ainda, né? Principalmente porque os atos de agressão e de violência que a criatura humana tome, isso fica profundamente marcado na consciência e no corpo espiritual dela. E ela vai ter que ressarcir e resolver isso. A forma ideal, só Deus, né? Ou as leis divinas para bem conduzir e adequar isso. Ou então, quando reencarnar com o mesmo problema, né? Também, né? Para saber... Em verdade, inclusive, infelizmente, ainda tem muito isso hoje na humanidade, exemplo, saindo um pouco da área da sexualidade, até na área de cor mesmo, tem muita gente que, quando vê alguém por exemplo, de cor negra, torce o rosto, fica com... essa pessoa é normal, mas para ele aquilo é para ele, aquele comportamento é o normal.
O problema todo é esse, né? É que quando a pessoa é vítima de um preconceito que ela alimenta, ela não percebe que a forma dela raciocinar e de deduzir está totalmente troncha. Mas ela acha que ela está agindo certo. Ô Soares, assim, mas eu já me deparei com pessoas assim, da cor negra, que tem raiva de negro. Negro que tem raiva de negro. Já é um branco. E aí você já pode deduzir o que é, né? Então, É um branco que ainda vai precisar reencarnar negro um bocado de vez. ela é negra e tem raiva de negro. Uma vez eu perguntei, assim, a gente conversando sobre relacionamento, eu perguntei a ela se ela se relacionaria com um negro. Eu disse, preferia morrer do que se relacionar com um negro. Esse pessoal a gente acha um absurdo, mas a gente sabe que é assim mesmo, a criatura humana, na questão do preconceito, porque isso é como se fosse um cisto, uma doença, proveniente, claro, de experiências mal sucedidas que ela teve, atuais e passada, tanto em relação ao tipo, até às vezes da própria educação que recebeu. Porque, olha, não faz tanto tempo que houve a escravidão no Brasil. E naquele tempo, a própria igreja mesmo, a própria igreja católica, cultuava na cabeça das pessoas os negros como sendo animais, não era gente, era bicho. E teriam que ser tratados como se fosse um bicho. E isso era tido como uma atitude moral. Quem pensasse que não era assim é que estava errado. E imagina a pessoa que estruturou muito isso dentro dela, faz 100 e poucos anos, né? Não faz esse tempo todo, não. Foi. Então, no final aqui, esse slide diz: podemos trocar de residência, todavia a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Então, a questão toda é essa. Importante sair da Terra com o máximo de questões resolvidas. Em todas as áreas que a gente atua. Desde a área familiar, social, trabalho, porque isso significará, tanto para as possibilidades espirituais que se desdobram, como para reencarnações futuras, condições melhores. Mas, alguém tem alguma pergunta sobre esse tema? Porque quando for na próxima semana a gente vai trabalhar o próximo capítulo. É isso aí, vamos encerrar com a prece, né?